Boas. Uma pergunta que me fazem muito frequentemente é quantas raridades é que já encontraste? E outra é quantas espécies de raridades é que já encontraste? E outra ainda é quais foram as tuas melhores raridades que encontraste? Bom, os números em si eu acho que são irrelevantes. Porque, na realidade não interessa. Ok. O porquê é que eu digo que não interessa? Por exemplo, eu já encontrei quase 50 espécies de raridades diferentes. Mas se não contarmos, se contarmos com as que foram retiradas da lista de raridades pelo CPR, pelo Comitê Português de Raridade, nos últimos tempos, eu tenho mais de 50 espécies. Ou seja, não interessa realmente números, porque há muitas raridades que deixam de ser consideradas raridades porque descobriu-se que afinal não são assim tão incomuns como isso, como é o caso da Lares Argentados, porque afinal é regular no inverno no norte do país, ou porque aumentaram muito de número e deixaram de ser consideradas raridades por terem aumentado muito de número, como é o caso da Enornatos. E também não faz muito sentido falar no número total de raridades, assim, porque para além de estar sempre a descer por causa das espécies que o CPR retira, também eu devido ao sítio onde eu estou localizado, eu estou sempre a descobrir raridades de um determinado tipo de espécies, vamos dizer assim, de gaivotas, de aves marinhas, pronto. Mas depois não descubro outras. Portanto, não sei se isso faz muito sentido. Agora, quais são as melhores raridades que eu já encontrei? Isso já faz. Porque a pergunta é uma pergunta muito complicada de responder. Eu já pensei muitas vezes nisto. E eu não gosto de falar em termos de métrica, tipo, olha, descobri um primeiro para Portugal, ou um segundo para Portugal, ou o que fosse. Eu acho que é mais importante a emoção que se sentiu no momento. Eu comparo muitas vezes encontrar uma raridade, tipo com uma pessoa tomar uma dose de droga, uma coisa qualquer. Uma pessoa sente um fluxo de adrenalina, ali uma coisa meio maluca e varia muito conforme a altura e a raridade e tudo. E isso é o que para mim motiva, pronto. Porque há sensações completamente diferentes conforme a circunstância em que a raridade foi encontrada. Portanto, eu já pensei muito nisso e outro dia perguntaram-me: olha, então pronto, então, para facilitar, diz-me aí quais são as 3 melhores raridades que já encontraste. Epá, e reduzir tudo a 3 é muito chato. E eu tentei, mas é mesmo muito chato, pronto, porque uma pessoa deixa ficar sempre coisas de fora, que são igualmente importantes ou importantes de uma maneira diferente, mas comparável. E depois a pessoa disse-me assim: então pronto, olha, se não consegues 3, tenta 5. O problema é o mesmo. Pronto, o problema é o mesmo. Portanto, eu vou tentar 3. Mas antes de tentar 3, eu vou deixar assim um layout. Houve raridades que marcaram por motivos muito diferentes. Ok? Muitas porque foi o culminar de um trabalho. Ou seja, foi o culminar de horas e horas e horas infindáveis a trabalhar para tentar achar alguma coisa num determinado local ou para achar aquela raridade. Outras foi pela simples razão de que foi uma coisa completamente inesperada e eu fiquei assim... Mas eu pus alguns critérios para tentar selecionar as 3 e o critério base foi assim: eu consegui identificar a ave logo. Não tive que andar a pedir opiniões, não tive que andar a pensar no assunto, eu olhei para a ave e vi o que era. Portanto, houve aquele impacto do momento, de uma pessoa olhar para a ave e dizer assim: olha, fantástico, é um corredor. Certo? E não ter que ir ao livro, andar, pois a pena era assim, a pena era assado, o bicho fez isto, se calhar podia ser.
Portanto, todas as espécies que eu escolhi foram impacto imediato. Outra coisa que é sempre muito importante para mim é as aves terem sido vistas por mais pessoas, certo? Eu não consegui colocar todas as espécies nessa categoria, infelizmente, porque há uma espécie que é muito importante e que só eu é que a vi. Mas pronto, foi todas as regras têm exceções. Pronto, pá, disse hoje. E outra coisa foi que todas as espécies estão aceitas pelo CPR. Pronto. Bom, então a primeira espécie é uma espécie que resulta de uma sorte do caraças, de muita preparação, certo? Muita preparação, e de muito trabalho, mas acima de tudo de sorte, ok? Que foi o Granjal de Dorso Preto de 2017. Pronto, e basicamente, o que é esta ave? Esta ave foi o resultado de uma aposta sistemática que eu fiz em ver os bandos de grajaus quando passam o Molho Leste na sua migração em março e abril. Portanto, eles passam muito perto e eu trabalhei durante anos, não muito tempo, todos os dias, pronto, mas tipo meia hora por dia, quando estavam a passar bandos de grajaus, para tentar sacar um grajal bengalese ou a maldita da elegante. Ou pronto, uma coisa mais prosaica que era um grajal rosado que desse para fotografar. E eu nunca tive sorte. Nenhuma das três. Nenhuma. Foi sempre grajaus comuns. Sempre. E no dia 19 de abril de 2017 eu vou lá. Tudo na tranquilidade, não estava a ver coisa. Eu geralmente trago a minha máquina fotográfica na mala. Só que estava uma gaivota de albano na praia e eu tiro a máquina. E fotografo a gaivota de albano. E vou tranquilamente com o meu tripé, molho dentro e de repente ouço um bando de grajaus. E quando olho, está o bando de grajaus já a passar por cima do molho. Eu pego nos binóculos e vou contá-los, porque é o que eu faço. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e chega ao último e o bicho é preto. E eu fico assim, fuck. Pronto. E aqui entra a parte da preparação. Eu sabia identificar um grajal de dorso preto e sabia identificar um grajal de dorso castanho. Ou melhor, eu sabia para onde olhar e registar o que é que eu estava a olhar. Pronto. Mas isto por acaso também não era óbvio. Era um adulto a passar em luz ótima. Em luz ótima. Portanto, não havia dúvidas possíveis. O bicho passa. E o que é que acontece? Eu pego na máquina, disparo, estupidez completa, disparo, em vez de filmar, disparo e apanho, a máquina foca nos barcos de recreio que estão atrás. E não tiro uma única foto. Aquilo deu para ver de binóculos, deu para ver de telescópio, deu para ver tudo. Os bichos depois passaram por cima de peniche. Só que a única foto que eu tenho em que dá para ver qualquer coisa que é absolutamente absurda é tipo um pontinho lá muito ao longe, preto, ao lado de um pontinho branco. Tudo o resto está desfocado, porque eu não filmei. Mas de grandes a vocês, eu saí dali com uma pica, opa, foi assim, upa. Foi muito bom. A segunda ave, também é uma ave muito importante para mim, foi em 2012. Eu andava maluco atrás de persanas, de frangas d'água. O tempo estava bom, março estava espetacular, estava vento. E eu tinha um sítio que era a Poça da Amoreira, que a Poça da Amoreira na altura não estava assoreada porque estava perfeita. E eu estava tipo, isto vai dar, e era todas as tardes, ao fim da tarde, eu ia tipo para um sítio à procura de persanas. Ali, tipo, pumba. Mesmo persistência. Até que num belo dia, num de março, eu basicamente eu estava a ver que as galinhas d'água saíam para se alimentarem mesmo ao final da tarde, portanto eu chego, vou dar uma volta para ver frigilídeos e quando eu volto está tipo assim uma coisinha
a andar, que era uma persana. E eu fico assim, uau, espetacular. Mas não é essa a ave. Okay. Eu fiz muito esforço para encontrar essa persana, certo? Mas eu queria mais. E eu encontrei esta ave no lado sul. E no lado norte da Poça da Amoreira havia uma zona que eu disse assim: epá, isto tem que dar franga d'água pequena, tem que dar pozila. E eu fui para lá e tentei, e doei sangue a todo lado. Tentei também na Poça do Val, epá. Nunca fui mordido por tantos mosquitos na minha vida, porque eu tentava sempre ao final do dia, mosquitos. E há um dia, foi no final, porque isto é giro, porque a primeira, que foi a grande, foi no 1 de março e a segunda foi no 31 de março. Eu estava em casa com a minha mulher e eu disse assim, epá, olha, eu vou à Poça tentar, estou aqui a ver televisão, vou à Poça tentar mais uma vez. Mas era assim uma coisa tipo, já tinha lá ido 500 vezes, entro pela Poça adentro e o que eu fazia era pôr o chamamento da fêmea. A fêmea de Persana pusila tem um chamamento específico que elas fazem quando chegam a uma zona, que é para dizer aos machos que já chegaram. E eu pus aquilo, assim tipo, e de repente há um macho que responde. E eu fico assim, what? Opa, eu nem queria acreditar. Eu estava a ouvir o baixo e eu assim, e depois começo a ver, já era luz que fui, já não se via nada. Começo a ver o bicho a vir na minha direção e eu assim, não acredito, tipo, e ainda por cima aquilo é um sítio maluco, porque uma pessoa está com botins, não é? No meio da água, e atrás de mim estava uma fossa funda. Eu, se eu caísse para trás, falhasse um passo e afogava-me, não saía de lá. O bicho a vir, e eu estava a ver o bicho a mover-se entre as ervas, e eu estava a ver o bicho ali, pá, não dava para a foto, já não havia luz, mas depois deu-me o amok também estupidez. É que o bicho estava tão próximo, o bicho estava menos de 2 metros, o bicho estava mesmo aos meus pés. Eu era só ter usado o flash, mas naquela coisa eu não consegui pensar em nada. Gravei, porque ouvia-se o bicho a cantar, porque o bicho estava maluco. Pensava que estava a ouvir uma fêmea. Eu estava mas eu também não queria chatear o bicho, portanto, assim que me passou a loucura, fui-me logo embora. Mas foi o culminar, eu vou dizer que foi o culminar de um sonho, porque ter conseguido dar com uma, ao ouvi-la a cantar, ter logo aos meus pés, foi espetacular. Pronto, então, e qual é que foi para mim a melhor raridade que eu encontrei sempre? Não foi... Foi a melhor por uma razão muito simples. Eu estava de rastos. Eu estava completamente queimado. Eu só me apetecia era matar-me. Certo? Eu tinha feito um esforço maluco em 2012, no final do ano. Em setembro, outubro, para tentar dar qualquer alguma coisa. Mas mesmo um esforço assim, foi nos anos em que eu estava a fazer mais esforço. Ali, pumba, 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 pumba. E não encontrei nada. Nada. Estava mesmo assim no desespero. Pronto. E eu chego a novembro e eu digo assim, dia 7, e eu digo assim, pronto, acabou. A época já passou, acabou o esforço, já não faço mais ponta de corno, estou farto disto. Pronto. Porque eu estava a meter muitas horas e não tinha retorno nenhum. Era horas e horas e horas e nada. Uma pessoa também desmotiva. E eu vou ao Sol Village, nem sei o que é que eu ia lá fazer, pronto, em novembro, mas pronto, não faço a menor ideia. E eu faço uma coisa que eu nunca faço, ou seja, eu geralmente quando vou ao Sol Village, naquela altura, por aquele lado, porque agora é um lado já mais complicado que é o lado norte, eu basicamente estacionava o carro e descia, e depois é que começava a trabalhar os campos. E naquele dia, o que é que eu faço? Eu acho que era mesmo tipo só dar uma olhada e ir-me embora. Eu monto o telescópio ainda na parte de cima para dar uma olhada, e quando eu monto o telescópio para dar uma olhada, tenho 3 cisnes a olhar para mim, nos campos da etar. E eu assim, 3 cisnes. E eu olho para eles e vejo logo, pois não são cisnes mudos, devem ser cisnes bravos. Mas depois, como a minha cabeça é assim, eu penso assim, bem, mas é melhor
é melhor ir lá só um bocadinho mais perto, só para ver se não são Bewicks. Pronto, eram simples bravos, não interessa, mas eu fiquei assim tipo, mas porquê? O, eu não sei explicar, ou seja, eu não estava bem a ver a possibilidade de ocorrerem aqueles bichos, embora depois tenha havido um influxo monstruoso e tenha aparecido bichos por toda a Espanha, mas aqueles foram os únicos que apareceram em Portugal. O importante para mim foi que eu tinha trabalhado que nem cão para achar qualquer coisa de jeito, certo? E no dia em que eu disse assim, acabou, não faço mais nada, pumba, aparecem-me os bichos. Epá, se eu tivesse falado um mês mais cedo. Foi muito fixe. E depois foram bichos que ficaram uma eternidade, nunca mais saíam de lá. Da tarde foi toda a gente ver os bichos. Pá, e são cisnes. Os bichos são grandes. Pronto, cisnes bravos. É um bicho fabuloso. Tive observações espetaculares com luz fantástica. Tudo imensa uma coisa. Pá, para mim foi... eram 3. Pronto. Foi, se calhar, a grande raridade. Pelo menos para já, acho que, apesar de ter achado aves igualmente importantes, ou que na altura até me deram um rush que era maior, tipo Cerna fosteri, eu fiquei sem conseguir falar depois de achar a Cerna fosteri. Gaivota risonha, mas a gaivota risonha era um bicho, estava toda armafanhada. Mas estas três devem ter sido as minhas melhores de sempre. Pode ser que este ano encontre uma melhor.